Quantos de vocês já se sentiram perdidos com esse excesso de informação sobre alimentação e nutrição que tem na internet? E muitas vezes essas informações vêm de fontes não tão confiáveis, não é mesmo? E às vezes você até quer mudar a sua alimentação, só que tem dificuldades para implementar algumas mudanças no seu dia a dia. Se esse é o seu caso, você está no lugar certo. Bem-vindos ao curso Despertar para uma Vida Mais Saudável. Esse curso, dividido em 10 vídeos, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é saúde, o que é alimentação saudável, quais são os passos para a gente alcançar essa alimentação e vamos promover muitas reflexões sobre a nossa vida e como nós podemos fazer essas mudanças. O meu nome é Camila Castelo, eu sou nutricionista e gastrônoma. Eu trabalho focando sempre no comportamento alimentar. Então é aquele olhar cuidadoso e gentil da nutrição para entender o porquê que você faz essas escolhas alimentares, como você faz as suas refeições. Esse curso faz parte da programação cultural do Centro Max Pfeffer, então não deixe de acompanhar as redes sociais deles no Instagram, Facebook e YouTube para você ser sempre notificado quando tiver uma aula nova. E para começar, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre quais foram os pontos que marcaram essas nossas últimas décadas. O primeiro ponto é que aumentou muito a oferta de alimentos, que eu gosto de chamar de altamente gostosos, altamente saborosos, porém não tanto nutritivos. Alimentos como hambúrguer, bolo, pão, pizza, eles são muito gostosos, porém, eles têm pouco poder de nos dar saciedade. Então, é aquele tipo de alimento que o nosso corpo digere muito fácil. Então, a gente come um, daqui a pouco tem vontade de comer outro, e outro, e outro, e quando a gente vê, a gente comeu um volume grande de comida, né? Além disso, esses alimentos têm muitas calorias concentradas em uma pequena porção. Então é fácil passar das quantidades ideais com ele. Além disso, o tamanho das porções nos restaurantes também aumentou muito. É fácil de você ir num restaurante, por exemplo, um fast food, e encontrar refrigerantes que o valor da unidade pequena, né, do tamanho pequeno, é R$ 2 a menos do que o extra grande. E às vezes a gente acaba optando por esse tamanho maior porque compensa no preço. Só que a gente poderia satisfazer a nossa vontade de tomar o refrigerante, por exemplo, com uma unidade pequena, né? Então, esse tamanho da porção aumentado nos restaurantes favorece que a gente também, às vezes, coma demais. A vida moderna também aumentou muito o número de refeições que nós fazemos fora de casa. E isso acaba refletindo também na qualidade da nossa alimentação, porque a maioria das pessoas, quando comem fora de casa, elas tendem a fazer opções menos saudáveis do que elas comeriam na casa delas. Outra coisa que mudou muito também foi o nível de atividade física. E com atividade física, eu não quero dizer apenas assim, fazer esportes, ir na academia. Eu também estou falando sobre a quantidade de vezes que a gente movimenta o nosso corpo ao longo do dia. Por exemplo, às vezes a gente vai no primeiro, segundo andar de um prédio, a gente acaba pegando o elevador, sendo que seria uma distância super tranquila de fazer de escada. Quando estamos em shopping centers, nós preferimos pegar a escada rolante do que pegar a escada tradicional. Às vezes nós vamos em uma loja ou na padaria próximo de casa, que é 3, 4 quarteirões, mas se a gente tiver a opção de ir de carro, a gente prefere ir de carro do que ir a pé. Tudo isso na nossa sociedade moderna favorece o nosso sedentarismo. Outra coisa que também foi marcada nesses últimos tempos é com o aumento da oferta de trabalhos, né, com a industrialização, a nossa vida se tornou muito corrida e muito estressada. Isso também traz prejuízos à nossa saúde. Muitos alimentos, como por exemplo os doces, mas também aparecem alimentos salgados, eles têm uma função para nós meio que de recompensa. Sabe aquela coisa do como porque eu tô ansioso, eu como porque eu tô triste, eu como porque eu tô feliz, eu como porque eu mereço. Ah, não, eu tô comendo esse chocolatinho porque eu tô de TPM. Essas são típicas falas de quando a gente coloca os alimentos como uma forma de recompensa para nós. E também houve uma desregulação dos nossos instintos naturais de fome e saciedade. Esses instintos, eles vêm com a gente desde que nascemos. Então, por exemplo, um bebezinho, a gente consegue observar isso de uma forma muito clara. Porque ele chora quando ele quer leite, a mãe oferece o leite materno para ele e ele larga o peito quando ele está saciado. Já com nós adultos, muitas coisas ao longo da nossa vida vão reforçando que a gente desaprenda a respeitar esses instintos. Então, por exemplo, quando a gente pega o nosso prato, a gente já está saciado, faltando ali 1/3 do prato. Mas a gente come esse 1/3 porque ele está ali disponível, porque eu não quero deixar comida no prato, porque eu não quero jogar a comida fora. Outra coisa que também é muito comum, né, da gente observar esse instinto de fome e saciedade sendo negligenciado, é quando a gente come mais um pouquinho só porque falta 1, 2 colheres na panela.
Nós poderíamos pegar essa porção, coloca lá num potinho, põe na geladeira, come ela em um outro momento. Mas é muito comum pessoas me contarem que elas acabam comendo, porque só tem mais uma, duas colheres, então eu vou comer. Só que nesse só tem mais uma colher, você está negligenciando o seu instinto de fome, você está desrespeitando ele. E o reflexo disso tudo é esse gráfico que a gente pode ver aqui. Os índices de obesidade no Brasil aumentaram muito. Hoje nós estamos em quase 20%, o que significa que 1 a cada 5 brasileiros são obesos. E nós sabemos que a obesidade não é meramente uma questão estética, ela é um problema também de saúde, porque essa condição oferece uma maior probabilidade de risco para desenvolvimento de outras doenças, por exemplo, a diabetes. E a diabetes tipo 2, ela é muito mais frequente no Brasil do que nós imaginamos. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que 13 milhões de brasileiros tenham essa doença. Outra doença também frequente nos brasileiros é a hipertensão. Alguns dados do Ministério da Saúde nos apontam que 25% dos brasileiros têm hipertensão. E quando nós olhamos para as pessoas com mais de 65 anos, esse número sobe para 61%. E nós sabemos que essas doenças elas são facilmente prevenidas com um estilo de vida saudável. Além disso, também adotar um estilo de vida saudável ajuda muito no tratamento dessas doenças. E o grande problema é que quando as pessoas elas percebem que elas estão nessa situação, acima do peso, com alguma doença relacionada, elas tentam revolucionar a vida delas. E para fazer isso, normalmente elas pegam alguma dieta ali da moda, alguma dieta que um amigo, que um tio, que viu na TV, alguém que indicou. O problema dessas dietas é que normalmente elas oferecem um nível de restrição muito grande para essa pessoa. Ela deixa de comer tudo aquilo que ela gosta. E os resultados disso é que ela até tem um resultado no curto prazo. Então ela emagrece aí 4, 5, 6, 7 quilos no mês. Porém, esses resultados eles tendem a voltar ao longo do tempo. Isso acontece porque essas mudanças que a pessoa fez foram muito bruscas, muito sofridas e elas acabam sendo difíceis de manter no longo prazo. Então a pessoa eventualmente acaba voltando para os antigos hábitos. E quando ela faz isso, ela acaba sofrendo do famoso efeito sanfona, que é quando a gente emagrece, engorda. E aí essa pessoa que perdeu 4 quilos em um mês, dali a 6 meses ela ganhou 6, 7, 8 quilos. E isso tudo acontece porque, assim, eu vou comentar algo meio polêmico aqui, mas eu preciso contar para vocês, é que fazer dieta engorda. Sim, quanto mais a gente faz dietas, mais o nosso metabolismo fica lento, mais o nosso corpo, ele vai responder a isso. Porque o nosso corpo, ele não é programado para ser magro e esbelto, ele é programado para sobreviver. Então, toda vez que eu faço uma mudança muito brusca, eu paro de comer uma quantidade expressiva de calorias ou uma quantidade muito grande de um alimento, né, de um nutriente específico, o meu corpo vai tentar proteger o organismo entrando em um estágio de economia. Então ele vai economizar as calorias que ele gosta e otimizar tudo que a gente come. Então tudo que nós comermos em excesso, ele vai guardar a energia em forma de gordura. Porque ele não sabe quando vai vir comida de novo, ele não sabe quando ele vai precisar de energia de novo. E se a gente não mudar o comportamento em relação à comida, o efeito sanfona ele vai acabar acontecendo. E é importante destacar que a cada reganho de peso, né, a cada vez que a gente sofre desse efeito, fica mais difícil de emagrecer depois, porque o nosso metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Eu já contei para vocês o que não funciona, né? Então eu vou falar agora o que funciona, como é que eu vou mudar o meu estilo de vida de uma forma saudável. Primeira coisa que a gente precisa saber é que nós somos indivíduos integrais, indivíduos 360. Quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de saúde, nós não estamos olhando apenas para o aspecto bioquímico. Nós precisamos lembrar que comida também é emoção, comida também é história, é cultura, que nós somos indivíduos diferentes um do outro, nós temos genéticas diferentes, temos os mais diversos estilos de vida, que o meu círculo de amizade, a minha família é diferente da sua, e tudo isso precisa ser respeitado quando nós fazemos uma mudança de alimentação. E
outra coisa também que eu gostaria muito de destacar para vocês é que diversos estudos mostram para nós que focar em estimular hábitos saudáveis, por exemplo, parar de fumar, moderar na bebida alcoólica, consumir frutas e legumes de uma forma adequada, praticar atividade física, mexer o nosso corpo, esses hábitos eles trazem benefícios à nossa saúde, independente se perdemos peso ou não. E pensando nisso, vamos entrar aqui num conceito? Afinal, o que é saúde? Vocês sabem? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Isso é muito mais complexo do que apenas não estar doente. É como você se relaciona com a sua sociedade, é como você está mentalmente, se você está bem, se você está ansioso, tudo isso influencia no seu corpo, influencia na sua saúde. E para a alimentação saudável é a mesma coisa, é um conceito igualmente complexo. O Ministério da Saúde fala para nós de 3 pilares da alimentação saudável. O primeiro envolve exatamente o tema da nossa próxima aula, que são os alimentos. Então, quais alimentos eu como, quais as combinações que eu faço entre eles, que nutrientes tem ali disponível. Porém, a alimentação saudável não é apenas isso. Ela também envolve nossas atitudes e comportamentos, como eu partilho os meus conhecimentos na cozinha, então aqui entra fazer a receita da sua avó, aprender a cozinhar com a sua mãe. Eu dou à alimentação o tempo que ela merece? Ou eu como daquela forma corrida, apressada, porque eu preciso terminar uma entrega do trabalho logo em seguida? E por último, aonde eu adquiro esses alimentos, onde eu como, também influencia na minha alimentação. Então, será que eu como na mesa, no sofá, na cama? Será que eu compro esses alimentos de um produtor local? Ou será que eu prefiro alimentos orgânicos quando possível? Tudo isso está relacionado com saúde. E para terminar a nossa aula, eu quero propor uma reflexão para a gente dar uma olhada ali na nossa roda da saúde e descobrir quais áreas a gente precisa ter uma atenção. Vocês podem pegar o link para a atividade aqui na descrição. Eu recomendo que ou vocês imprimam essa atividade ou pode fazer no celular mesmo, usando uma edição de imagem para pintar a roda, tá bom? Bom, a roda da saúde ela é composta por 8 áreas da nossa vida que incluem organização e planejamento, qualidade do sono, a nossa alimentação, equilíbrio social e emocional, entre outras. E dentro dessa roda ela é dividida em 10 níveis. Quero convidar vocês a pintarem, esses níveis de acordo com o nível de satisfação que vocês têm em relação a cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, se eu acho que a minha hidratação está nota 4, eu vou pintar 4 desses círculos dentro da área da hidratação. Se eu acho que a minha organização está nível 9, eu vou pintar 9 áreas da minha organização, como está aqui no exemplo. Quando eu terminar de pintar todas as áreas da minha roda, eu vou refletir. Quais áreas será que eu preciso dar um pouco mais de atenção? E eu vou escolher elas. Então, por exemplo, aqui nessa roda de exemplo, a pessoa precisaria prestar um pouquinho mais atenção no equilíbrio emocional, no comprometimento e na hidratação. A partir do momento que eu identifiquei quais são as áreas da minha saúde que eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado, eu vou escrever o meu plano de ação. Então, quais são as atividades ou os objetivos, as metas que eu posso fazer ainda essa semana para fazer a minha roda rodar por completo? Como é que eu posso estimular a minha hidratação? Lembrando, a gente já aprendeu que mudanças muito bruscas não funcionam. Então, como eu posso melhorar? Se eu estou sedentário, por exemplo, e eu preciso fazer alguma atividade física, eu não preciso me planejar para fazer 7 dias de atividade física. Eu posso me planejar para fazer 1 dia por semana. Quando eu conseguir fazer isso virar um hábito, eu aumento para 2 dias por semana, 3 dias por semana e assim consequentemente. Então vamos pensar nessas ações e começar a agir. Então pegue a sua roda, comece a fazer a sua reflexão e eu te vejo na próxima aula que nós vamos conversar sobre como fazer escolhas saudáveis no nosso dia a dia. Até lá!